Seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje, antes de tudo, já quero agradecer a todos pelo apoio que tem me dado e dizer, olha pra você ver o que aconteceu, rapidão, uma coisa engraçada. Eu comprei esse microfone aqui em setembro do ano passado, quando eu entrei lá no meu patrão, Johninho, meu filho. Eu recomendo, né? Eu vou deixar aqui na descrição lá o Instagram do Johninho, meu filho, meu patrão, pra você conhecer eles lá, galera. Recomendo, uma pessoa maravilhosa, ser humano topzera, um grande amigo. E aí eu comecei a trampar lá, né? Tô lá trabalhando de Joaninha. Aí eu vou e vejo esse microfone, lapela. Aí eu compro o microfone. E aí, eu não sei o que aconteceu, ele não tava querendo funcionar. Não sei se era bateria, não sei o que aconteceu. E aí eu fiquei com ele parado aqui em casa um tempão. Falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Me dá sabedoria, Jesus. O produto veio, eu paguei caro por esse produto aqui, o investimento que eu fiz, Senhor, eu preciso desse produto. E aí Deus abençoou que, não sei se foi meu pai, Marcelão, meu gordinho, que trocou a bateria, não sei o que arrumou, mas graças a Deus agora o microfone tá funcionando, agora tá direitinho. E graças a Deus aqui só melhorando a qualidade do canal aqui. E vamos pro vídeo, bora lá. Queria estar compartilhando com vocês uma história, iniciando esse quadro novo aqui no canal, Parábolas. E essa história, minha mãe me contou uma vez e eu lembro dela até hoje. Uma história simplesmente fantasticamente maravilhosa. Fantasticamente é a palavra minha, está no meu dicionário. E eu queria compartilhar com você essa linda e maravilhosa história. Quando minha mãe me contou, eu me senti maravilhado. A história é mais ou menos assim. Certa vez, em um determinado país, estava tendo uma guerra muito... Estava tendo guerra. Estava tendo guerra e aí esse país estava tendo a perda de muitos soldados. Muitos soldados daquele país estavam morrendo na guerra. E aí o imperador daquele grande país, ele toma uma medida desesperada. Situações desesperadas pedem medidas desesperadas. E aí ele vai e toma a seguinte medida: olha, nós estamos perdendo muitos soldados, nós vamos ser massacrados na guerra. A gente precisa arrumar alguma medida. Foi então que esse grande imperador tem a ideia de começar a recrutar jovens de uma determinada idade mínima acima para reforçar o exército. E aí ele manda oficiais ir por todo o país para poder recrutar esses soldados. E vai ser aquele tanto de oficial recrutando soldado. E aí acontece que um desses oficiais bate a casa de um pai muito rico. Um homem de uma riqueza muito grande. O homem tinha propriedades demais, o homem tinha muito carro, o homem tinha muitos funcionários, tinha quadros caríssimos, joias, o homem tinha de tudo. E ele tinha um único filho, esse homem, esse pai rico. E aí eles vêm, esse oficial vai e explica para ele toda a situação. Olha, meu senhor, nós estamos a mandado aqui do nosso imperador e nós estamos indo por todo o país recrutando jovens, dentre outros, para agrupar, agregar ao exército. E aí, aquele pai não queria ceder o seu filho de maneira nenhuma, pois o seu filho era o que ele tinha de mais precioso. Dentre toda a sua riqueza, era a única família que ele tinha, era o seu filho. Ele já tinha perdido sua esposa, ele já tinha perdido tudo sua parentela, ele só tinha aquele filho. E ele não queria ceder o seu filho. Mas ele não tinha escolha, ele deveria fazer o certo. Então, para poder fazer o certo, aquele pai vai e concede que seu filho vá para a guerra. E o seu filho vai e desce com aqueles oficiais. E ele parte. E aí ele se agrupa a algumas outras pessoas. E em um determinado ponto da guerra, eles estavam fugindo dos inimigos. Eles se escondem numa aldeia. Só que os inimigos os encontram e os cercam. E eles ficam encurralados, eles ficam sem chance de salvação, eles ficam sem saída. E aí, cercados pelos inimigos, eles começam a ficar com medo e pensar: o que nós vamos fazer? Nós todos vamos morrer, todos nós. E eles começam a pensar, um pensa de cá, outro pensa de lá, até que o filho daquele homem rico tem uma grande ideia. Ele pensa: gente,
Nós não podemos todos nós aqui morrer, não. Eu tive uma ideia que pode salvar todos nós que aqui estamos. E aí eles param para poder ouvir aquele filho daquele homem rico, ele diz, olha gente, eu vou me sacrificar por todos nós, por todos que aqui estão. É necessário que um de nós morra para que todos sejam salvos. É necessário algum de nós que se sacrificar e eu vou ser esse quem vai se sacrificar. E eles pensam, não rapaz, você não pode fazer isso, você é o único filho que seu pai tem. Não, você não pode fazer isso não, moço, você tem que ficar aqui, nós vamos dar um jeito. Ele, não gente, eu tenho que fazer isso, eu preciso morrer para que vocês possam viver. E aí aquele filho decide, ele explica o plano, ele explica o plano. Olha gente, eu vou sair correndo aqui e vou sair atirando para tudo quanto é lado. E eu vou causar uma distração com os inimigos, eu vou ser o foco deles, eu vou ser o centro das atenções e vocês vão aproveitar esse tempo e vão fugir. E aí aquele filho consegue convencer depois de muito tempo seus amigos e ele vai e sai de dentro daquela aldeia atirando. E atirando para cá, atira para lá, atira para lá. E ele começa a chamar a atenção dos inimigos, correndo e atirando. Os inimigos se protegem e quando aquele filho daquele homem rico fica sem bala, ele vira alvo de um monte de atiradores diferentes. E aqueles atiradores alvejam ele, dão um tiro nele demais. E eles matam aquele filho. Mas no momento em que ele estava distraindo os inimigos, os seus amigos conseguem passar por outro caminho, entrando na floresta e salvando suas vidas. E dentre aqueles soldados ali, haviam muitas pessoas, haviam artesãos, haviam artistas, pintores, e tinha um homem ali que tinha um grande dom para poder fazer representações, desenhos de rostos humanos. E ele decide, rapaz, a gente não pode voltar para lá, aquele menino fez algo muito especial por nós, ele salvou nossas vidas. E nós precisamos fazer alguma coisa pelo pai dele, o pai dele vai sentir muito sua falta. E aquele artista ali, dentre aqueles soldados, decide fazer uma pintura com o rosto daquele filho. E ele vai e faz o melhor quadro da sua vida, faz um rosto perfeito, a imagem daquele filho, daquele homem rico. E ele faz aquele desenho perfeito, tudo uma moldura perfeitinha, guarda, e eles levam aquele quadro. E aí, quando eles chegam no país, em seu país de volta, eles chegam na sua cidade, eles vão, em primeiro lugar, fardados, eles chegam à casa daquele pai rico. E aquele pai rico, ao se deparar com aqueles homens fardados, já vem correndo, procurando o encontro de seu filho. E aí ele chega procurando, cadê gente? Cadê meu filho? Cadê meu filho? E eles vão e dão uma péssima notícia àquele pai. Olha, pai, o seu filho morreu na guerra, mas ele morreu como um herói. Ele entregou a vida dele para salvar a vida de todos nós. E o que nós podemos fazer é apenas trazer uma lembrança e essa má notícia. Eles entregaram o quadro do filho para aquele pai. E aquele pai estava arrasado, o coração partido, pois ele perdeu o bem mais precioso que ele tinha. Ele perdeu o que ele tinha de melhor, seu filho. Ele vai, se assenta na sua sala e ele tinha muitos quadros na sua casa. E ele tira dentre aqueles quadros um quadro mais caro que ele tinha, que ficava acima da sua lareira. Tirou aquele quadro, colocou o quadro do filho no lugar. E todos os dias ele se sentava, admirando e sentindo saudade do seu filho olhando para aquele quadro. Ele olhava para aquele quadro para poder lembrar do seu filho. E foi assim até que ele morresse, todos os dias da sua vida. E aquele homem rico tinha muitos funcionários, como eu disse, e dentre eles tinha um jardineiro que observava aquele pai rico olhar aquele quadro todos os dias. E ele se comovia e se comovia pelo seu patrão e sentia muito pela sua perda. Anos passam, aquele pai morre e como ele não tinha nenhum parente próximo, ele não tinha ninguém para passar a sua herança no testamento. É então que os seus bens ficam para o Estado para serem leiloados. Então aquele pai rico morto tem todos os seus bens, posses, propriedades, toda a sua riqueza para que o Estado viesse a leiloar. E aí chega o dia desse leilão. E o homem que estava dirigindo o leilão, ele vai e começa o leilão, dizendo, gente, vamos começar o leilão.
O primeiro item que eu tenho aqui para poder apresentar a vocês é este quadro intitulado O Filho. E ele apresenta justamente o quadro do filho daquele homem rico. E as pessoas ficam irritadas. Não, rapaz, deixa isso para depois, deixa isso para o final, moço. Vamos para o que mais interessa, vamos para as coisas caras primeiro. Porque aquele homem tinha muita coisa de valor que interessava a muitos homens ricos que ali estavam. E ele falou, não, gente, a gente está aqui no testamento, a gente tem que começar com esse quadro aqui. E aí aqueles homens ficaram irritados, eles não queriam aquele quadro. E aí ele começa, gente, alguém quer lançar algum preço? Alguém quer oferecer 10 dinheiros? E aí um homem velho que estava lá no fundo levanta sua mão e diz, eu quero comprar este quadro. E aí ele, após fazer, né, essa oferta de querer comprar o quadro pelo preço que foi estipulado, o martelo bate, tuf, e o homem que estava dirigindo o leilão fala, o leilão está encerrado. Aquelas pessoas ficam indignadas, elas não entendem o porquê que aquele leilão estava encerrado. E eles ficam, indagam aquele homem, olha, por que o leilão está encerrado? Não entendemos o porquê. E aquele homem simplesmente fala, olha, gente, aqui no testamento diz, o homem rico perdeu seu filho, mas ele deixou aqui no testamento que quando ele morresse era para fazer um leilão. E a primeira coisa a ser leiloada deveria ser o quadro do seu filho. E aquele que comprasse, adquirisse o quadro, o filho, iria herdar toda a riqueza daquele homem rico. E quem adquiriu aquele quadro do homem rico foi nada mais, nada menos que aquele jardineiro que observava aquele homem todos os dias, funcionário daquele homem rico. Ele aceitou o filho e ele foi e passou-se a ser herdeiro daquele homem muito rico. O mesmo acontece na nossa vida. A partir do momento que nós aceitamos o Filho, Jesus Cristo, nós passamos a ser herdeiros das promessas de Deus e herdeiros de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós desde a fundação do mundo. Você que aceitou Jesus, você foi adotado por Deus, você é filho e você é herdeiro.